foi uma diferença de 15 sacas. A gente utiliza e recomenda assim, o Uniseb Gold. É isso! Quem quer produtividade, use o fungicida protetor multissítio de verdade. Uniseb Gold, o anjo da guarda da sua produtividade. Mercado e Companhia. Oferecimento Vence Tudo, forte até no nome. Dimicron, conheça o programa Construindo Plantas e colhe até 100 sacas por hectare. Uniseb Gold, o anjo da guarda da sua produtividade. Pronutiva, um programa exclusivo da Arista de Proteção e Biosoluções. 12 horas 20 minutos, meio-dia e 20, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição de Mercado e Companhia desta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. Acompanhe os destaques de hoje. Ministério da Agricultura decide hoje se vai ou não importar café Conilon. Supremo Tribunal Federal autoriza inquérito contra Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney por atrapalhar a investigação da Lava Jato. E hoje você conhece o segundo indicado ao prêmio de personagem Soja Brasil. Meu nome é Valdir Pereira Dias, sou engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja, sempre trabalhando com nematóides desde 1997. E mais, compras de soja pela China crescem 35% em janeiro. Na previsão do tempo, regiões do Nordeste devem receber maior volume de chuvas em 6 anos. Quem é das cotações? Miguel Daúde, a sua participação de todo o Brasil nessa edição de Mercado e Companhia, que já está no ar. Bom, como sempre, começamos com o panorama da polícia, da política do Brasil, né? Vamos acompanhar o que aconteceu ao longo dessa semana, os principais fatos da política. Nós temos, inclusive, a arte aqui, nós vamos acompanhar, né? Lembrando que os fatos da semana estão praticamente resumidos nessas 3 figuras, nessas 3 fotos. A primeira delas de Alexandre de Moraes, que foi indicado ao STF, ainda vai ter a sabatina, né? Lembrando que foi nomeado na última segunda-feira e até então o ministro da Justiça que vai substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o ex-ministro da Justiça, né, o Moraes, vai poder revisar, caso seja empossado como ministro do STF, os processos relacionados à Lava Jato, também ações penais que envolvem presidentes da República, Senado e da Câmara. Aqui no meio, Edson Lobão, na presidência da CCJ no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A vaga foi indicada pelo próprio PMDB, não, né? Mas lembrando que esse cargo é um dos mais importantes no Senado. E a decisão já foi criticada, já que Lobão é investigado também na Lava Jato. E ontem, né, com relação à nomeação do ministro Moreira Franco, ontem nós tivemos 2 fatos, 3, aliás, né, no primeiro momento a indicação, depois a suspensão dessa indicação pelo ministro Celso Mello do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o presidente Michel Temer explique os motivos da nomeação de Moreira Franco para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, já que Moreira Franco, citado na Lava Jato, ganhou foro privilegiado com a indicação de Temer. Portanto, esses são os 3 principais fatos aí da semana, ao longo dessa semana lá em Brasília, os fatos políticos relacionados por aqui. Bom, vamos falar também sobre mercado, né? Mas antes, além desses 3 eventos, né, nós tivemos um mercado que também começa a ver que o presidente Michel Temer está rodeado de pessoas que têm várias implicações na Lava Jato. E destaca também o próprio mercado que a escolha de Carlos Marum, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul, como presidente da Comissão de Reforma da Previdência na Câmara, também atribui uma certa cautela aos investidores. Vamos ao dólar. Vamos acompanhar a moeda norte-americana. O dólar está à queda de 0,40% a R$ 3,11 mais 4. Está bem assim, né? Um dia sobe, outro dia cai. Não sai dessa faixa aí dos R$ 3,10, R$ 3,11, R$ 3,12. Portanto, o dólar nesse momento cai 0,40%. Quanto às bolsas, as bolsas vêm de alta, tanto da Ásia quanto da Europa, né? Impulsionada aí por dados positivos com relação às exportações da China e os resultados aí com relação
a reunião entre o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro chinês, que tem as atenções voltadas, aliás, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O índice Bovespa, por exemplo, das bolsas ao redor do mundo, tem alta de 0,73% aos 65.437 pontos. Dos indicadores financeiros, vamos também às negociações com relação às commodities agrícolas. Vamos ver como é que vem o mercado internacional. Soja vem em alta em todos os vencimentos, destacada aí o março a 10 dólares e 58,75, alta de 8,125. Milho, 3 dólares e 71, alta de 1,5 cento. Trigo, a 4 dólares e 42,50, vem com chamado em queda. Lembrando que ontem teve o USDA, né? Que trouxe algumas novidades aí para o mercado com relação à redução dos estoques de passagem. Mas com relação aos outros dados, sem muitas surpresas. As negociações em Nova York apontam o algodão com alta de 22 pontos, açúcar em queda, suco de laranja, a queda de 230 pontos, café sobe nas negociações em Nova York. Não seria diferente da BMF Bovespa, né? Vamos ao resumo da BMF Bovespa. A começar pelas negociações com milho, alta de 0,74%, saca de milho para maio passa R$ 35,00. Café, a exemplo de Nova York, sobe 1,75% a 175 dólares e 50. Saca, boi gordo, alta de 0,33% para março a 142,65. O dólar futuro, março, cai 0,52% a R$ 3,12 mais 8. Indicadores CPEA, Exalc, também as referências do mercado ontem. Boi gordo a R$ 145,11, 0,12 de alta. Café arábica ontem, alta de 0,59% a R$ 503,38. Soja, 0,34% de queda, R$ 69,88. Milho a R$ 35,93, alta de 0,14%. Algodão, 0,18% de queda, R$ 2,74 por libra-peso. E açúcar cristal, R$ 83,15, queda de 0,83%. Vamos aos preços também do mercado físico, tanto da soja quanto do milho. Referências de ontem, apuração feita pelas Safras e Mercado. Passo Fundo, R$ 72,00 a saca. Cascavel, soja R$ 67,00. Rondonópolis, R$ 64,50. Dourados, R$ 62,50. Portos, Porto de Santos, aliás, Porto de Paranaguá, a R$ 75. Porto de Rio Grande, a R$ 75,00. Safra Nova tem também? As negociações aí apontam no Porto de Paranaguá para abril, R$ 75,00 a saca, maio, R$ 77 no Porto de Rio Grande. Agora sim, milho, mercado físico, vamos lá, as negociações apontaram o Rio Grande do Sul, a saca, R$ 31,00, Paraná, R$ 31,00, Campinas, R$ 38,00, Mato Grosso, R$ 25,00. Nos portos, Porto de Santos, R$ 31,50, Porto de Paranaguá, R$ 31,50. Tem milho safra nova também? Porto de Santos, setembro, R$ 30,98. Porto de Paranaguá, setembro, milho a R$ 30,98. São 12 horas mais 28 minutos. Nós vamos agora direto a Guaxupé, Minas Gerais, conversar com João Batista Olive, que está ao vivo, direto da FEMAGRE. João Batista, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Braga. Hoje é para valer. Estamos aí, tá me vendo? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo, acho que para valer. Vamos em frente. Ei, Serginho. Muito bem. Então tá, minha saudação a todos os nossos amigos do Canal Rural, do Mercado e Companhia, que a força do campo esteja com todos vocês. Estamos aqui na FEMAGRE, que é a Feira de Mecanização Agrícola, aqui da Coxupé. A Coxupé, como eu disse ontem, estou repetindo, é uma verdadeira nação. São 13.300 cooperados, 13.300 famílias produzindo café, Sérgio Braga. E todo ano eles fazem uma feira onde eles transferem tecnologia para os cooperados. Eu vou falar disso ao longo da programação. Agora, o que era importante que eu estava falando ontem e quero repetir hoje? Eu estou até gritando, até rouco, tentando dizer isso. Enquanto que o Daúde, vocês, a imprensa, mostra a situação grave do país, e é importante que mostre, mas essas notícias, essas análises feitas pelo Daúde, deixa a gente deprimidos, né? Deixa a gente de baixo astral. Claro,
Só que o Brasil todo não é assim, isso que é importante, Sérgio Braga. Eu estava dizendo ontem, a minha sorte, a minha felicidade de estar no campo, de ver, enquanto que vocês estão sofrendo aí, morrendo de medo dessa greve da polícia, lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, a situação de desemprego, eu venho aqui para o campo, eu venho aqui para a cafeicultura e vejo o povo, assim, otimista, com os olhinhos, sabe, brilhando, porque nós estamos trabalhando. E a gente não pode trabalhar e nós sustentamos o país. O povo aqui é muito consciente, muito patriota, viu, Sérgio Braga? E olha, o café já está para setembro valendo $1,52. É pouco café, os preços vão subir e o pessoal está animado porque sabe que vai fazer renda. É isso que é importante que eu queria dizer ontem, estou repetindo. Apesar de toda essa safadeza desses ordinários que estão estragando o país, o povo brasileiro, o povo que trabalha, está trabalhando. Eu quero mostrar para você a opinião de quem é responsável pela Cochupé. Aqui, ó, o Carlos Augusto Rodrigues. O seu Carlos Augusto Rodrigues, ele é o vice-presidente dessa cooperativa. Ele, homem, vamos dizer assim, que ele é o executivo, né? Ele é a responsabilidade de tomar medidas, atitudes que podem ajudar essas 13.300 famílias de cooperados ou pode até estragar se ele tomar uma medida errada. No entanto, a cooperativa só aumenta e é essa ideia que eu quero passar para você, Sérgio e amigos do Mercado de Companhia. Seu Carlos, boa tarde. O entusiasmo está presente aqui nas pessoas que vêm à feira. Nós somos diferentes do restante do país? Aqui sim. Aqui nós trabalhamos com muita satisfação, geramos renda e uma melhor qualidade de vida a esse associado. Vários aspectos contribuem para que isso ocorra. A primeira é a força do trabalho conjunta. Uma segunda, uma organização. Uma terceira, profissionalização no mundo de hoje. E, se possível, uma não interferência que tem de aspectos externos no nosso negócio. Brasília, política, esses ordinários, é isso que você está querendo dizer? Não chegaria a tanto ordinários, né, João? E também nem posso generalizar que tem grandes amigos com competência e com credibilidade para estar onde estão. Mas vamos nos referir ao nosso meio aqui. Um evento dessa natureza, que já é a 16ª edição, e que em 3 dias gera negócio na faixa de 100 milhões, seria uma hipocrisia de minha parte dizer que isso daqui não funciona. Graças a Deus, isso daqui funciona. Graças a essa credibilidade que esses cooperados, esses colaboradores têm nessa organização. E isso faz isso tudo acontecer. O Brasil tem jeito? O Brasil vai melhorar? O Brasil está no bom caminho, Carlos Augusto? Claro que tem. Acho que sim. O agro do Brasil não tem funcionado? Esta organização, por pequeno que seja dentro desse universo, desse país imenso, ela não funciona? Depende de pessoas, depende de administração. Pergunta constante que me fazem aqui, deve fazer para você também a todo instante. Como é que fica o preço do café? Qual é a sua perspectiva? Você é cafeicultor. Nós estamos num período de café muito bom. Se não muito bom, bons. Há 3, 4 anos nós temos permanecido numa escala aí de café na faixa de R$500. Esse preço foi melhor, lógico, mas ainda continua sendo um bom preço. Hoje está sendo praticado físico, R$500, com possibilidade de troca de rede, 528 o ano que vem, 568, se não me falha a memória, para 2018 e até R$611 para 2020. São negócios ímpares que a cooperativa pratica, outros não têm esse mercado, mas nós proporcionamos isso. Se não é um bom preço, vamos fazer, tomar nesse preço, fazer nossos negócios redeados nesse preço e torcer para que o café suba. É isso aí. Sérgio Braga, você entendeu a nossa intenção, o nosso esforço, a nossa vontade de falar aqui do interior para contrapor a miséria que está nesse país. Aqui só notícias boas, Sérgio Braga. Vamos em frente e viva o Brasil. Eu volto daqui a pouco. Viva o Brasil, vamos em frente, sem dúvida nenhuma, notícias fantásticas, né, com relação ao movimento de 100 milhões de reais nesses dias da FEMAGRE lá em Minas Gerais também, sem dúvida nenhuma, é um otimismo e confiança naquilo que acontece, naquilo que se faz presente, principalmente na produção ali na cafeicultura. Bom, ainda, lógico, a gente tem que falar sobre o que acontece na política, aliás, que está nas mãos dos nossos políticos lá em Brasília,
as decisões aí a serem tomadas e os rumos a serem tomados, principalmente com relação à economia, né? Tanto é que a gente relata diariamente esses feitos e desfeitos, né, com relação à política, né, que a gente confunde muito com polícia, né? Mas vamos lá, o ministro Edson Fachin, o novo relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira a abertura de um inquérito contra ex-presidente José Sarney, senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-diretor da Transpetro, o Sérgio Machado, como destacamos na abertura. O objetivo é apurar supostas manobras para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. Bom, conosco Miguel Daúde, antes de mais nada, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde a todos. Bom, Daúde, a gente está falando sobre esse inquérito aí, que pelo menos deve ser finalizado lá pelo Supremo Tribunal Federal, contra Renan, Sarney, Jucá. Mas antes um contraponto, né? O João Batista participou agora lá de Guaxupé, na FEMAG. Ele estava relatando exatamente que são duas realidades, aquela que a gente vive aqui no estúdio e passa para os produtores que nos acompanham, e aquela que ele está vivenciando no campo. Né, que é a realidade daquele que trabalha, que produz, que está confiante no futuro, né? Essas realidades podem ser divididas assim, de fato? Lembrar que Brasília não existe e continuar produzindo ou não? Eu estava ouvindo atentamente, Sérgio Braga. João Batista é fantástico, né? É um jornalista, na minha opinião, é o melhor jornalista do agronegócio no Brasil. Eu estava lembrando daquela história, né, daquele rei que quando o seu emissário levava a notícia ruim, ele mandava cortar a cabeça, né? Então, João Batista, é a nossa função. Enquanto você está aí no campo, com o pessoal com o bolso cheio de dinheiro, né? Nós estamos aqui relatando a desgraça do brasileiro que vive de uma maneira geral. Então, a nossa cabeça sempre está a prêmio. Pena não, sorte, que nós não temos um rei que vai cortar a nossa cabeça. Será que não? O João Batista, né? Que entregaram a cabeça dele de bandeja, e não vai acontecer, mas a nossa, né? Porque ele está lá no meio, o pessoal está com dinheiro, trabalhando, né? Não, está trabalhando. Com dinheiro é outra coisa, né? Está trabalhando. Dando notícia ruim. Bom, esse inquérito, a gente já chegou a comentar, é uma denúncia que foi oferecida para o Sarney, né? Para o Jucá e Renan, por obstruir a justiça. Aquele Sérgio, que era presidente da Transpetro, ele gravou umas conversas e agora vamos ver. Em 3 dias, a decisão foi tomada pelo Fachin, então soma-se aos 388 inquéritos que estão lá, agora fica 389, precisam ser julgados. Tá certo. Se vai ter uma finalização, né? Se uma conclusão ou não, é outra história. Miguel Daúde, daqui a pouquinho a gente volta? Voltamos. Então tá bom. Breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações nessa edição de Mercado e Companhia. Mande mensagens aqui, a gente quer saber a sua opinião de todo o Brasil. Até já! Cotação da soja. Oferecimento AG Séries. Compromisso que nasce da terra. Rotoplastic. Sua melhor opção para armazenagem e transporte de líquidos. Alguns acreditam que o sucesso do plantio depende de Séries, a deusa dos grãos. Outros, que existe o tempo certo de plantar e de colher. A AG Séries acredita em tudo isso e trabalha para oferecer soluções na hora certa para pequenos, médios e grandes produtores. Acompanhamos todo o processo de logística, desde o embarque até a chegada. Sabemos o momento certo de fazer bons negócios no Brasil e no exterior. AG Séries, compromisso que nasce da terra.
Visando alta capacidade de armazenamento e transporte de líquidos, a Rotoplastic oferece várias opções de tanques e carretas-tanque. Fabricados em polietileno e com volume que variam de 200 a 20 mil litros, seus tanques são altamente duráveis e resistentes, sem emendas ou soldas. Conheça ainda as novidades em tanques verticais. Rotoplastic, sua melhor opção para armazenagem e transporte de líquidos. Mais informações, acesse rotoplastic.com.br. Nesta semana, em Direto ao Ponto, o agronegócio em discussão, em um debate franco e aberto. Meu entrevistado é o Odilson Ribeiro, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, que nos diz: vamos aumentar a exportação? Precisamos também abrir mais a importação. Direto ao Ponto, todo domingo, às 8h30 da noite. Oferecimento: quem planta Intacta RR2 Pro colhe bons resultados. A Vini Veículos é especialista na comercialização para o produtor rural. Toro Vulcano, a picape mais desejada do mercado, com desconto de 14%. Estrada Working cabine simples com descontos de até 18%. Toda a linha Fiat com super descontos e financiamentos em até 60 meses. Vini Veículos, a casa Fiat do produtor rural. Guaxupé, operadora 35 3559 7500. São José do Rio Pardo, operadora 19 3682 7200. Cotricampo convida para a segunda edição da Expo Agro. Dia de campo, soja e milho. Negócios, tecnologias, máquinas e implementos, oficinas e palestras. Em 16 e 17 de fevereiro, no Campo Experimental em Campo Novo. Expo Agro Cotricampo. O mundo do agro ao seu alcance. Apoio Kepler Weber. Realização Cotricampo. Leilão Virtual Comitiva Pontal. Um leilão tradicional com oferta de tropa para serviço na fazenda e implemento de plantel. Dia 11 de fevereiro, às 2 da tarde. Transmissão Canal Rural. Soja Brasil 2016-2017. Oferecimento BASF. We Create Chemistry. Mitsubishi L200 Triton Sport. Chegou o maior casca grossa da história. 12 horas e 41 minutos, meio-dia e 41 pelo horário de Brasília. De volta com essa edição do Mercado e Companhia. Vamos à previsão do tempo, que indica que em algumas regiões do Nordeste, essas regiões devem receber o maior volume de chuvas em 6 anos. Para comentar esse assunto, Desirê Brant, né? A maratonista já está conosco. Desirê, boa tarde para você. Boa tarde, Braga. Boa tarde também a todos que nos assistem. E é isso mesmo, viu? Tem previsão para bons acumulados de chuva no Nordeste, algo que não acontece há pelo menos 5 ou 6 anos em algumas localidades, né? Por conta do El Niño nos últimos anos, a chuva ficou presa lá no sul do Brasil. Aí agora, no final de 2016, tivemos uma tentativa de laninha, agora temos uma neutralidade, mas o importante é que a chuva agora está liberada para cair em outras áreas do Brasil, como é o caso da região nordeste do país. E por falar em chuva, choveu muito ontem à tarde entre a Argentina e o Paraguai. Tivemos fortes ventania aqui no Paraguai, até com destelhamento de alguns lugares e também algumas pancadas fortes de chuva, porém em pontos isolados do interior da região sul do Brasil. Isso é uma área de baixa pressão que se formou e que provoca aí fortes temporais. Mas veja que continua a chover aqui nas áreas mais ao norte do Brasil. E olha como fica o mapa para os próximos dias. Mesmo que chova forte aqui no sul do país, e ela vem aí com volumes de mais de 80 milímetros para o Rio Grande do Sul, essa chuva vem com muita ventania, descarga elétrica, granizo também. Teve granizo ontem em Santa Maria, por exemplo, na região central do estado gaúcho. Veja que os maiores acumulados, eles continuam aqui, desde o Acre até o interior do Nordeste, com mais de 160 milímetros. Faz muito tempo que uma chuva dessa não atinge o Nordeste brasileiro. Continua a chover aqui no estado do Mato Grosso. Essa chuva ainda é um problema porque tem atrapalhado as atividades de campo. E no Sudeste a chuva dá uma trégua nesses próximos dias. Quando chover será algo localizado, rápido, ou seja, dá uma diminuída a chuva em boa parte do Sudeste do Brasil. Depois do dia 16, aí a chuva recua um pouco mais aqui para o Oeste, continua a chover no Sul, Sudeste e parte aqui, grande parte da Bahia, só com chuva muito irregular.
Deve chover ainda entre o Maranhão e o Piauí, o volume não é muito alto, mas ainda tem previsão para bons acumulados, ainda deve manter a umidade nestas regiões. Agora, aqui no centro-oeste, a chuva dá uma recuada também no estado do Mato Grosso, só que ela ainda acontece de maneira bastante significativa aqui no noroeste do estado, o que atrapalha ainda as atividades de campo. Sul do Brasil, também com chuva nos 3 estados, principalmente no Rio Grande do Sul, e é uma chuva que ainda vem intercalada por períodos de melhoria, então o calor continua. E, na verdade, esse calor é até um perigo, né? Porque calor, junto com muita instabilidade, isso ajuda na formação de nuvens carregadas. Então, a partir de agora, fim de semana, pelo menos até meados da semana que vem, o risco para temporal no sul do Brasil é bastante elevado. Tá certo. Daqui a pouquinho você volta com mais previsão no tempo e recebendo perguntas de todo o Brasil. É isso mesmo. Podem mandar perguntas. Pode mandar, estou esperando. Então, tá Até já. Até já. Bom, e a Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio se reuniu para analisar um projeto que permite a prorrogação em uma nova licitação de contratos de concessão para facilitar novos investimentos no setor. Para comentar esse assunto, nós vamos até Brasília. Nós vamos conversar com Marcelo Lara. Marcelo Lara, antes de mais nada, qual que é a preocupação do setor com vocês? Boa tarde. Boa tarde, Braga. O ponto principal hoje está se falando muito em ferrovia, né? Porque hoje o frete ferroviário, ele tem como base o que se cobra, o que é cobrado para o escoamento pelas rodovias. Por isso mesmo perde a competitividade. Então a grande discussão hoje é essa, a operação das malhas ferroviárias, a operação pelo transporte pelos trilhos, para buscar justamente baratear este custo, garantindo assim o direito de passagem em todos os trechos, evitando o monopólio. Confira aí o que disse o consultor de logística e infraestrutura da CNA, Luiz Antônio Faé. Atualmente, o sistema ferroviário brasileiro, cada concessionária é dona, teoricamente, de uma malha. Ninguém pode passar nela, então ela é monopolista nessa malha. Ela faz o preço que ela quer. E nós não podemos manter esse sistema. O próprio espírito da medida provisória 752 exige competição. Competição. Para ter a competição, eu preciso que haja o direito de outras pessoas passarem nas malhas. E essas outras pessoas seriam as outras concessionárias ou o operador ferroviário independente. Segunda-feira nós vamos falar sobre o dia de campo dos alunos do Instituto Rio Branco, os futuros diplomatas brasileiros que conheceram um pouco mais sobre o agronegócio brasileiro, visitaram fazendas, propriedades. Isso é importantíssimo para os futuros negócios no mercado internacional. E anote aí então, para você participar da nossa programação, da programação do Canal do Produtor, nós temos o WhatsApp 61996938450. Deixe aí o seu recado, pergunta, dúvida, sugestão, mande informações sobre o evento da sua região. Anote também o nosso e-mail, participe@canaldoprodutor.tv.br. E temos uma novidade, você pode baixar no seu smartphone o aplicativo exclusivo do Canal do Produtor. É só lá conferir, você pode assistir ao vivo, acompanhar as reportagens, rever os vídeos e ver toda a nossa programação. Um ótimo final de semana para você aí, Braga. Excelente final de semana para você também, toda a equipe aí, Marcelo Lara. Até segunda. Até segunda. Até mais. Bom, e você quer acompanhar todos os conteúdos do Canal do Produtor? Veja como é fácil sintonizar. Para sintonizar o Canal Rural X, o produtor tem duas alternativas. Fazendo a busca automática com controle da parabólica, o Canal Rural X automaticamente vai aparecer na lista. Outra forma é a manual. A polarização tem que estar no modo vertical, usando a frequência 03652, Symbol Rate 03000. Pronto, você já está sintonizado no Canal Rural X. 12h47, um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dessa edição do Mercado e Companhia, cotações do café. João Batista Olive, Miguel Daudi, a sua participação. Mande mensagens, a sua contribuição é sempre muito importante para a nossa edição de mercado. Até já!
Mercado e Companhia. Oferecimento FEMAGRE 2017, de 8 a 10 de fevereiro em Guaxupé. A Cochupé convida você, produtor de café, para o maior evento da cafeicultura, FEMAGRE 2017, de 8 a 10 de fevereiro em Guaxupé. Novas tecnologias para a lavoura e bons negócios com as maiores empresas do agronegócio brasileiro. FEMAGRE, mais eficiência, rentabilidade e qualidade de vida ao cafeicultor. A Cochupé te espera. Esse é o Minuto do Sabor e eu sou o chefe Thiago Sodré. Eu adoro fazer geleia em casa e uma das minhas geleias preferidas é a de tangerina. Vou começar passando a casca por um ralador fino para depois poder incorporar elas na geleia. Em seguida, é só descascar bem, deixando só os gomos. Coloque as tangerinas em um juicer para fazer o suco. Se não tiver um juicer, pode bater no liquidificador mesmo e coar em seguida. Vamos colocar as cascas da tangerina em água fervendo durante 1 minuto para retirar o excesso de amargor. Em seguida, é só coar. Coloque o suco em uma panela e adicione 2 xícaras de açúcar. Mexa bem para dissolver e só depois ligue em fogo alto. Assim que estiver começando a ferver, abaixe o fogo para o mínimo e deixe cozinhando por 10 minutos. Retire o excesso da espuma que se forma na superfície para que a geleia não fique amarga e fique com mais brilho. Para dar o ponto na geleia, vou usar agar-agar, que é uma gelatina de algas marinhas super saudável. Vou adicionar 2 colheres de chá. Assim que dissolver tudo, desligue o fogo e coloque as cascas. Mexa bem e agora é só levar à geladeira para esfriar. Esse é o resultado, uma geleia super cremosa e com um sabor incrível. Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse o canal do Cookpop no YouTube ou o blog Minuto do Sabor no site do Canal Rural. Cooperativismo em notícia. Dinâmico e abrangente, atual e diversificado. Acompanhe as iniciativas do cooperativismo de Santa Catarina, que já é referência em todo o Brasil. Todo sábado, 8h30 da manhã. Apoio Sicredi, gente que coopera cresce. Fertilizantes Fecoagro, qualidade com preço justo. A Madeireira Neeme oferece tratamento em autoclave para transformar pinos e eucalipto em madeiras de alta durabilidade. Excelente para aplicações em propriedades rurais como galpões, mourões, cercas, porteiras, postes, pontes, varandas, currais e escadas. Compramos e extraímos eucalipto em sua propriedade. Madeireira Neeme, vendas no atacado e varejo. Lojista, seja o nosso representante em sua cidade. Operadora 35 3559 7700 ou acesse o nosso site. Participe da 27ª abertura oficial da Colheita do Arroz, o maior debate setorial da produção e suprimento de arroz, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Experimental do Arroz do IRGA, em Cachoeirinha. Todas as novidades das vitrines tecnológicas de arroz, soja e milho, fóruns técnicos e de mercados. Confira a programação no site colheitadoarroz.com.br. Realização Federarroz. Patrocínio Premium IRGA. Apoio Sindarroz. A semeadora autotransportável Macanuda Top da Vence Tudo garante agilidade no plantio de grandes áreas. Adquiri agora uma plantadeira com 48 linhas. Tem um rendimento grande, rápido para transportar ela, abrir e fechar. A distribuição é muito perfeita. Estamos satisfeitos com os produtos da Vence Tudo. Recomendo aos produtores do Brasil. Visite a revenda mais próxima e tenha você também a tecnologia dos produtos Vence Tudo em seu próximo plantio. Vence Tudo. Forte até no nome. Leilão virtual Mega Oferta Fazenda 3 Rodas. 3.600 animais entre fêmeas paridas, novilhas, vacas, bezerras e bezerros. Domingo, 12 de fevereiro, às 2 da tarde. Transmissão Canal Rural. Todas as informações que você precisa, reunidas em um só lugar. Com a opinião de quem entende do assunto. Bancada Rural, todo sábado, às 7 da noite.
12 horas e 53 minutos, 12h53, meio-dia e 53, de volta com essa edição de Mercado e Companhia. Vamos às cotações do café, vamos atualizar o que acontece nesta sexta-feira com café em Nova York, 130 pontos de alta para março a 146,50, maio a 148,85, sobe 1,25 pontos, ou 125 pontos. Julho a 151,15, 135 pontos de alta. Setembro a 153,35, alta de 135 pontos. A BMF Bovespa, seguindo na mesma tendência de Nova York, tem café em alta, março a saca 174 dólares e 95, alta de 1,20%. No setembro a saca a 185 dólares, alta de 1,95%. Preços no mercado físico, apuração feita por Safras e Mercado. A Arábica Bebida Boa no sul de Minas, de 515 a 520. Bebida Boa no Cerrado Mineiro, de 520 a 525. O tipo 7, Zona da Mata, de 475 a 480. Conilon, tipo 7, Vitória, 455 a R$460 a saca. Tem Café Nova Safra também. As negociações apontam aí a referência para o Bebida Boa no sul de Minas, setembro, de 530 a 540, a mesma referência para o Bebida Boa no Cerrado Mineiro, setembro, 530 a R$540 a saca. Vamos direto a Guaxupé, lá em Minas Gerais, retomar o contato com João Batista Olive, que está ao vivo, direto da FEMAGRE. Bom, produzir bem, saber que tem aí diante dos desafios aí, a maior produção, produtividade, a vocação do produtor, a gente conhece. Agora, tudo isso tem que ter uma tecnologia, ser acompanhado de tecnologia. O produtor tem que acompanhar também esse avanço tecnológico também, não, João? Antes de mais nada, eu sou um cara de sorte, né? Você viu que o café está subindo, né? Setembro, $1,53 e vai mais, e vai mais. O povo fica feliz. Ô Sérgio Braga, eu tenho ali a manchete, né? Para mim é a manchete, né? Uma notícia em destaque. A manchete é assim, ó. Estamos aposentando a peneira de abanar café e a enxada de roçar o café, Sérgio Braga. Os jovens não sabem do que nós estamos falando, né? Porque tem duas imagens emblemáticas, né, que mostram o trabalho na cafeicultura, que é o tal do abanar o café, né? Quando você pega a peneira, o café da varrição, tá cheio ali de folha, né, de caquinhos, aí você pega a peneira e faz aquela imagem, né? Chá, joga o café, né, para abanar o café, joga a folha, fica... Não é assim, Sérgio Braga? Você sabe disso, né? E a outra imagem é a enxada ali embaixo da saia do café, né? Tchac, né? Os meus antepassados, meu bisavô veio né, capinar café, você sabe disso, né? Pois bem, essas imagens estão sendo aposentadas com a tecnologia simples, mas eficiente, que estão sendo mostradas aqui na FEMAGRE, Sérgio Braga. Então, assim, ó, o que está acontecendo aqui de bom? Claro que essa história já tem o round-up, né? Já tem as roçadeiras, tudo isso. Mas dentro da cafeicultura é tudo apertadinho, né? E como é que faz isso? Aí entraram as motinhas. Essa motinha. Brrr. Aí os caras adaptaram umas maquininhas para leirar o café, para roçar, fazer a roçadeira, tudo com motinha. Pode soltar as imagens, vocês estão vendo aí. Essa é a tecnologia que está sendo feita aqui na FEMAGRE. Então, as pessoas vêm aqui para a feira para fazer negócio, mas também para aprender o que o vizinho está fazendo de bom. Porque você sabe que lá no sítio, lá na fazenda, o cara tem que se virar sozinho. Ou ele adapta, ou ele resolve o problema dele, ele não faz. Aí ele chega aqui na feira, ele fica sabendo o que o outro fez. E aí o que fez a FEMAGRE, o que fez aqui a feira, a Cochupé? Criou uma fazendinha mostrando essas tecnologias para o produtor. E o responsável por essa fazendinha de tecnologia da Cochupé é o Zé Eduardo Costa Júnior, que está conosco aqui. Zé Eduardo, a gente está mostrando as imagens, desde fazer assim o piso do terreiro, né? As motinhas, produzindo água, a questão do meio ambiente, tudo isso está sendo mostrado nessa fazendinha. Agora, o detalhe, isso que é o bonito, não foi só feito pela Cochupé, incentivado pelas indústrias, é feito pelos próprios produtores, onde vocês estão mostrando como é que se faz o avanço tecnológico pelo próprio produtor. Essa é uma revolução na cabeça das pessoas, né, Zé Eduardo? Primeiramente, boa tarde para você, boa tarde para todos. O interessante, né, João, é você notar que para se fazer uso de tecnologia e de inovação, precisa, antes de mais nada, ter criatividade.
Não necessariamente despender vários e vários reais, muito dinheiro. É criatividade. E aqui você teve a oportunidade de ver o quão criativos são os produtores, né? Para resolver um problema dele particular, ele criou máquinas a partir de motocicletas. Motinha 125 cilindradas. E são máquinas que resolvem o problema. E outra, que acho bacana também, alguns fizeram disso uma oportunidade para faturar, que estão fabricando e vendendo para os outros. Oh, que maravilha. E vocês incentivam? Logicamente, para nós, tudo que é tecnologia, tudo que é criatividade, tudo que é inovação, tem seu lugar garantido aqui na cooperativa. Viu, Sérgio Braga? Entenda assim, ó. Aí vem um cara e inventou essa canopla aqui do microfone, outro botou um negocinho. Aí chega na feira, fica falando pro outro. É isso que é a feira, troca de informação. Não é só aquela tecnologia avançada da internet, não. São as coisas simples que fazem avançar a agricultura lá no campo, lá na roça, né, Zé Eduardo? Mas é isso mesmo, né? Eu acredito piamente que para você fazer uso da tecnologia, como eu disse, não precisa de muito dinheiro. Precisa de acreditar, de querer reduzir custo, de ter muita criatividade. E aqui na FEMAGRE é o lugar certinho para isso. Fora isso, tem maquinonas sendo vendidas aqui, sucesso de venda de novo, apesar desse Brasil ordinário que está acontecendo lá fora, aqui é o Brasil que cresce e que avança, né, Zé Eduardo? O produtor, principalmente dessa região nossa, ele é muito carente de mão de obra. A mão de obra nossa ela é escassa e é cara. Então o que ele encontra numa feira dessa? A oportunidade de tecnologia que caiba no seu tamanho, que caiba na sua área, que caiba no seu bolso, para lhe ajudar a reduzir custo. Então é por isso que mesmo no ano de safra baixa, nós vamos ter uma safra baixa esse ano aqui no Brasil e principalmente nas regiões onde a cooperativa de Guaxupé está instalada, Cerrado e Sul de Minas. Mesmo com essa dificuldade, ele acredita que é uma maneira que ele tem para reduzir teu custo, é investir em tecnologia, produção e qualidade, acima de tudo. A feira continua lá em abril, lá no Cerrado. Vai ser em março. O ano passado foi abril. Nós antecipamos essa de março para fevereiro. E vai ser onde? E a do Cerrado de abril para março. Vai ser em Coromandel, nos dias 15 e 16 de março. Desse mesmo jeitão, viu, Sérgio Braga? Com tecnologia simples para o cafeicultor avançar. Estamos avançando. Zé Eduardo, obrigado. Obrigado a você. Vamos em frente. Vamos em frente sempre. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Tá bom. Agora eu vou falar com a história do café. Seu Otto Vilas Boas, aqui ó, o Sérgio Braga, 83 anos, firme, se rolar uma bola aqui, ele bate de um bolão. 83 anos de cafeicultura. Graças a Deus, viu? Eu estou aqui, gente, para poder dar uma luz em cima da brincadeira do João. Eu estava uma noite descendo na virada do milênio, na Avenida Ipiranga, e com medo danado, eram as 9 horas da noite, e uma porção de gente sentada na beirada do passeio. Aí eu desviei para o meio da avenida, de medo daquelas pessoas. Aí quando eu fui passando perto, eles falaram assim, não fica com medo não, mineiro, se nós rodar um queijo, um redondo aqui, você vai correr atrás do queijo. Eu não esqueço disso. Falando nisso, nós vamos comer um queijinho daqui a pouco, Otto. Claro. Otto, não é gostoso estar entre amigos? Enquanto que o Brasil só tem notícia ruim, nós estamos crescendo, Otto. Eu não sei o que acontece na minha vida, porque todo lugar que eu estou só vejo coisa boa, só coisa alegre. E eu quero contar uma historinha para vocês, gente, que é uma historinha de luz que está nos livros de negócio por aí. Em 1994, fevereiro, um casal chegou na minha sala. Senhor Otto, eu vim aqui falar com o senhor a pedido de um deputado, que nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada. E diz que o senhor tem experiência. O que precisa? Eles estavam com a propriedade, devia colher uns 1000 sacos de café, não tinha dinheiro para tocar, tinha dívida, tinha vergonha na cara, mas não conseguia cumprir os compromissos. E o que nós vamos fazer numa situação dessa? Examinei o quadro, vi que era difícil. Ele falou, eu não quero ser cobrado. Eu falei, então o senhor muda para a roça. Mas a gente fica lá, eles vão atrás. Eu falei, então como é que nós vamos fazer uma coisa dessa? Vamos vender a propriedade. Aí a mulher falou, mas ela não dá para pagar, seu Otto. Eu falei, mas o senhor vendendo e pagando o que pode, o senhor já liquidou o que o senhor devia. Não, vender nós não aceitamos porque é herança de família. O senhor, por favor, arruma um outro caminho. Aí eu disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Se está nessa situação, do jeito que está, não vai piorar. Nós estamos em fevereiro, o café está na árvore, até setembro o senhor colhe o café, pode acontecer coisa boa até lá,
vamos dar uma trucada nesse negócio e vamos largar a mão de vender. Ele falou, uma trucada como? Eu falei, o senhor não paga ninguém, pede os seus 3 empregados trabalhar para os vizinhos, para eles poderem viver, e o senhor deixa o barco rodar. Ele falou, mas eu tenho vergonha, eu não posso fazer isso. Eu falei, então o senhor arruma uma viagem. Aí a mulher falou, vamos para o Paraná, na casa da minha irmã, e nós ficamos lá. E eu falei, pede para um vizinho, um compadre, tomar conta, até vocês voltarem. Quando foi em setembro, apareceu lá os 2 e mais uma filha que eles tinham. Seu Otto, o senhor nos deu uma trucada santa, fizemos o que o senhor pediu. Deu 2 geadas no mês de agosto, uma 18, outra 24. O café subiu 4 vezes. Eu esperava colher 1.000 sacos, colheu 1.200, vendeu 700, pagou tudo que devia e ficou com café e a fazenda livre. Então isso, gente, não serve para hoje, porque hoje o mercado de 94 para cá nunca mais virou. Hoje o mercado tem chão, dá para acreditar nele, e só que tem que administrar com rédea curta. Não gaste mais do que pode gastar e invista em lavouras novas, porque o mundo precisa de café. Quem tiver café, mais produção, vai ganhar dinheiro, e principalmente se olhar 5 anos para frente. A história do café, Sérgio Braga. Por isso que eu falo para você, Sérgio. O Brasil vai dar certo, cara. Não adianta essas notícias desses ordinários, esses vagabundos querer, né, derrubar a gente. Seu Otto, nós vamos em frente, não vamos? Viva Claro, o Brasil! Viva o Brasil! E vamos em frente! E viva o João Batista! Daqui a pouco eu vou, Sérgio Braga. Um abraço. Está aí a voz da experiência, né, cafeicultor antigo, e falando exatamente sobre aquilo que acontece, né, a lição, né, não gastar mais daquilo que arrecada. É uma lição e tanto também que vem do campo, lição, né? Miguel, a gente tem aí todas essas importações de soja, a China está se mantendo aí como a principal, né, o principal player de importações de soja no mês de janeiro, foram mais de 7 milhões de toneladas. Esse volume é 35% maior, né, do que comparado ao mesmo período do ano passado. E, lógico, a China está demonstrando cada vez mais um vigor na economia. Os mercados hoje estão aí apontando alta nas principais bolsas. A China vem mais uma vez, apesar do Donald Trump. E qual a oportunidade diante dessa situação para o Brasil mais uma vez? A China ainda vai continuar sendo a grande parceira aqui do país, não? Eu não tenho dúvida, né? A China, ela tem um programa que chama PND, Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico, que a cada 5 anos, ela já deve estar no 13º, o Partido Comunista se reúne e traça as metas de crescimento. Uma das principais condições para esse PND é exatamente uma coisa que chama câmbio, ou seja, para que a China possa continuar produzindo, né, ela tem que ter um câmbio, uma moeda desvalorizada, para que os produtos dela fiquem baratos. A China é um país territorial enorme, só que terras agricultáveis não chegam a 8%, está em torno de 7% a 8%. Então, o que a China faz? Com a sua moeda desvalorizada, ela importa e processa os produtos, agrega valor e reexporta esse produto. Então, na realidade, esse plano da China, ele está dentro de um contexto de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento em infraestrutura, porque ela precisa disso. Muito bem. A China vai continuar crescendo? Vai. E o Brasil? Vai fazer o quê? Continuar exportando soja e milho, café? Quer dizer, coisas que não agregam valor à nossa produção? Quer dizer, o ideal seria que se nós estivéssemos importando, processando e reexportando. Então, os dados hoje da China mostram o seguinte, que o fluxo de comércio da China, ele começa a crescer muito, porque mesmo o mundo em recessão, ela tem uma política de desenvolvimento econômico, que é a política que eu sempre digo aqui no Brasil, que nós temos que ter um projeto. O que nós queremos ser? Nós vamos ficar a vida inteira trabalhando desta forma? E aí é que nós precisamos de um projeto. Infelizmente, Sérgio Braga, o Brasil tem valentemente a sua agricultura.
mas vamos ficar o resto da vida entre altos e baixos, devendo, uma hora é o clima, outra hora é os juros, outra hora é o câmbio, outra hora é o roubo no campo. Então, nós precisamos de um Plano Nacional de Desenvolvimento para que a gente possa ter como objetivo a produção e a geração de riqueza. Bom, chegaram várias mensagens, uma delas eu chamo a atenção, né? Fiquei muito curioso, até tem um motivo, né? Eu também estou curioso, quero saber que você está desde o começo do programa com um papelzinho na mão, né? E tem gente que está querendo saber por que você está com esse papelzinho na mão, Miguel Daoud? O que tem nesse papel, hein? Aqui tem 2 nomes, João Sala e Joel Rezende. Quem são essas pessoas? São 2 amigos meus lá de Umuarama, no Paraná. Eu queria mandar um abraço para o senhor João Sala e o Joel Rezende, lá em Umuarama, no Paraná. Eu marquei aqui, eu sei o nome, mas era para eu não esquecer de falar, né? Tá certo, para poder não esquecer. Fez papelzinho, né? Eu guardo. Pronto. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, sua participação em todo o Brasil. O Mercado e Companhia volta já, daqui a pouquinho. Cotação do boi. Oferecimento Romancini Troncos e Balanças. Líder absoluto em tecnologia. Romancini Troncos e Balanças. Tecnologia e inovação em equipamentos manuais, pneumáticos e hidráulicos que acompanham a evolução da pecuária. Temos uma satisfação muito grande em trabalhar com a Romancini e indico ela a qualquer agropecuária do Brasil. Com o tronco pneumático, o risco de ocorrer algum acidente é muito menor e otimizar muito mais o trabalho, com a quantidade muito menor de colaboradores. Romancini Troncos e Balanças, líder absoluta em tecnologia. Aqui tem diversão. É um grande divertimento. Informação. Uma mastigação errada, primeiro, vai causar... E muita paixão. Não vi a hora de o médico me liberar para eu poder montar cavalo. Todo sábado, o programa para quem é apaixonado por cavalos crioulos. Todo sábado, 9 da manhã. Oferecimento Massey Ferguson. Pulsa forte no campo. Jato Uniporte 3030, o equipamento mais completo do mercado em soluções para pulverização. Controles de pulverização automático com abertura e fechamento bico a bico, economia de defensivos e combustível. Barra de 32 metros, menor número de passadas por hectare pulverizado. Sistema de vão livre ajustável, permite altura de até 1,75 m. Versatilidade para aplicação de qualidade em cultivos anuais de grande porte. Jato, líder em soluções para pulverização. Super Colheita. O Canal Rural esteve presente na 6ª abertura estadual da colheita do milho. E você vai acompanhar de perto os melhores momentos deste evento tão importante. Direto do Rio Grande do Sul. Super Colheita. Domingo, dia 12, 8 da manhã. Realização Apromilho RS. Apoio Sementes Cambaí. Copa Trigo. Patrocínio Decalb, Alvorada John Deere, EI Hidrop, Revenda Oficial Valley. Atenção, você produtor rural que tem dívidas agrícolas de PESA, Securitização, Funcafé, Finame, Custeio, FCO, entre outras. Antes de assinar o termo de renegociação com o banco, faça uma auditoria pericial desta dívida e apure o valor correto, de acordo com a lei agrícola. Tenha em mãos o estudo completo de sua dívida antes de negociar com o seu gerente. Checkout, soluções em dívidas e financiamentos com bancos. 44 3227 0132 e 44 3227 0133.
Terceiro leilão matrizes Gel Gado de Corte. Em oferta, 1.500 bezerras, novilhas, vacas e receptoras. Segunda, 13 de fevereiro, às 9 da noite. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Vem dar um giro com a gente. Giro do Boi. Conversas pelo Brasil. Entrevista dentro e fora do estúdio. Acontecimentos em tempo real. Um giro ao redor do mundo. Acompanhamos o mercado diariamente para somar forças pela evolução da qualidade da carne. Eu seguro no rabo do boi porque ele me levou sempre para frente. Giro do Boi. De segunda a sexta, 7 da manhã. Oferecimento JBS, unindo a cadeia produtiva da carne. (13h14), de volta com essa edição de Mercado e Companhia. Bom, ontem o relatório do USDA não trouxe grandes novidades para o mercado, principalmente com relação à soja. A produção brasileira estimada em 104 milhões de toneladas, da Argentina outras 55 milhões e 500 mil toneladas. Produção mundial, lembrando que ontem, segundo o USDA, também foi revisada, mas só que para baixo. Passou de 337 milhões para 336 milhões 620 mil toneladas. O estoque final, os estoques globais, por sua vez, também foram reduzidos para 80 milhões 380 mil toneladas. Bom, e os impactos no mercado futuro nas negociações de hoje? Vamos lá, vamos às negociações com a soja na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar as cotações nesse momento. Soja segue com alta de 10,125 a 10 dólares 60,75. Maio a 10 dólares 71,75, 10,25 de alta. Julho a 10 dólares mais 79, 9,5 de alta. Agosto a 10 dólares 76,25, 9,5 de alta, também impactando o mercado aí de soja. As informações com relação também às importações da China. Bom, as negociações com milho, Chicago, alta em todos os vencimentos, alta média de 3 cents. O março a 3 dólares 73 cents por bushel. Maio, 3 dólares 80 e 50. Julho, 3 dólares e 87. Setembro, 3 dólares 92 e 75. BMF Bovespa, milho, base Campinas, futuro, março a R$ 34,98, alta de 0,72%. Maio, R$ 32,70, alta de 0,43%. E, por fim, o trigo negociado na Bolsa de Chicago. Negociações apontam alta também. 225 de alta para o março a 4 dólares 45,75. 3 cents de alta para o maio a 4 dólares 58,25. Julho, 2,75 de alta a 4 dólares 69,75. E o setembro, 4 dólares 81 cents por bushel, sobe 1 cento e 75. Bom, e apenas 17% da segunda safra de milho foi comercializada na média Brasil. Isso de acordo com a França Júnior Consultoria. E nesse mesmo período do ano passado, os produtores já haviam comercializado, vendido 26% da safra. Por isso nós vamos até Porto Alegre. Nós vamos conversar agora com o consultor de mercado, Flávio França, que já está conosco. Flávio, boa tarde para você. Quais fatores têm impedido que os produtores acelerem a comercialização de milho segundo a safra? Oi, boa tarde, Braga, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Veja, Braga, a situação desse ano, ela está mais próxima, a gente poderia chamar de normalidade, né? O mercado está caminhando para a normalidade. O ano passado foi um ano atípico, né? Um ano que a gente poderia chamar um ponto fora da curva. No ano passado, nessa época do ano, a gente já tinha aí mais de 40% da safra negociada, tá? Da safra de inverno negociada, porque além dos preços estarem altos naquele momento, já estarem altos, a previsão e os negócios e os preços praticados para a safra de inverno também eram mais altos. Então, estimulou o produtor a ir fazendo negócios antecipados. Esse ano, Braga, a gente está caminhando, os preços estão caminhando aí no sentido de buscar a qualidade de exportação e, portanto, os preços caminhando para uma normalidade mais baixos
do que o ano passado, e também a safra de inverno, Braga, os negócios que estão sendo oferecidos aos produtores estão com preços mais baixos dos preços atuais. Então isso desestimula o produtor a sair correndo, antecipando as vendas, diferentemente do que ele fez no ano passado. Bom, nós temos o impacto das projeções feitas pelas consultorias, pela própria Conab, com relação a uma safra recorde, principalmente na segunda safra de milho aqui no Brasil. Agora, por que o produtor, vendo esses números, aliás, vendo essas, não só os números, mas as cotações, os preços lá no mercado futuro, ele de repente não consegue travar? Tem sido mais frequente uma preocupação com travar, buscar mecanismos de preços, de garantia de preços lá para frente ou não, Flávio? Veja, Braga, veja, o processo de formação de preço ele é muito dinâmico. Nós temos, neste momento, uma safra de verão que está sendo colhida aí nesse momento. Aí já temos aí um ritmo de colheita bem interessante. Na safra de verão, a gente tem aí já, em torno de, no nosso levantamento de hoje, em torno de 14% da safra colhida de verão. E uma safra boa, uma safra com boa produtividade. A safra de inverno tem um prognóstico também de uma área boa, até possível um pouco maior do que o ano passado. O plantio da safra de inverno também vai de maneira acelerada. Hoje, eu diria, nossa estimativa é em torno de 25% a 27% da área da safra de inverno já plantada. Então, tudo isso, Braga, leva um sentimento de que a safra será cheia, a exemplo do que a Conab comentou no relatório de ontem. Então, isso traz um viés mais negativo para os preços. Né? Então, o produtor, Braga, precisa ir, no caso do milho, precisa ir negociando para viabilizar aí o mercado de exportação. A gente tem que mandar muito milho para fora, né? Se nós tivermos uma safra de 85, 87 ou 90 milhões de toneladas de milho, precisaremos necessariamente exportar aí um grande volume, 25 ou 30 milhões de toneladas. E até agora o volume de vendas de exportação é muito baixo. Então, o produtor precisará participar do mercado para viabilizar essas exportações e enxugar a grande oferta que se espera para o mercado. O mecanismo, Braga, de hedge para fazer trava da BMF está totalmente aberto. Hoje você tem base Campinas, o preço aí na faixa de 30, 31 reais, e você consegue garantir uma opção, gastar R$1 aí, R$1 e pouquinho, você consegue travar a base de Campinas 30, 31 reais para setembro. É um belo preço. Bom, o próprio ministro Blairo Maggi, recentemente, inclusive aqui durante a programação no Canal Rural, falou que o governo pretende lançar opções para poder garantir, pelo menos ajudar a garantia de preço para o agricultor. Será que isso vai funcionar? Realmente isso pode manter um preço um pouquinho mais adequado? Essas opções o governo pode lançar também ou não, Flávio? Isso já era mais ou menos esperado, né? Inclusive os produtores já desde o início do ano, imaginando essa safra, como nós comentamos, uma safra positiva no ano, é natural que os preços venham para baixo na temporada e os produtores já se anteciparam, já pediram ao Ministério da Agricultura a realização de leilões aí, de opções para a safra de inverno. Especialmente nas regiões mais afastadas, caso do Mato Grosso, a região norte e nordeste do Brasil, e tem a região norte do Brasil, e tem preços mais complicados em função do diferencial de frete. Então, isso é uma boa notícia, o fato que o governo está atento para essa possibilidade, né, desse recuo maior dos preços. Isso vai favorecer, justamente, provavelmente serão leilões de PEPRO, né, PEPRO e PEP, isso vai favorecer a exportação, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai ser necessário que o Brasil exporte bastante coisa, bastante volume, um volume bem grande, para poder enxugar a nossa oferta. E esses leilões aí que está sendo discutido pelo Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Fazenda, esses leilões virão nesse encontro, né? Encontro dessa necessidade, de a gente poder mandar bastante milho para fora. Tá certo. Para poder finalizar, Flávio, nós abrimos essa entrevista falando exatamente sobre a comercialização da segunda safra, aí 17%, quanto um pouco mais de 23% nesse mesmo período do ano passado. O consumidor, né, o comprador, ele está sem pressa. A gente pode resumir dessa forma, não?
Não. Veja, houve algum volume de milho feito antecipadamente, quer dizer, parte desses consumidores sofreram muito, né? Entre 2014 e 2015, 2016, sofreram muito com a falta de produto. O pessoal saiu na frente, fez alguns negócios aí antecipados. O produtor também não está lá muito animado, a gente percebe assim, uma postura de venda justa. E até nessa semana, em particular, a gente percebe até o preço de milho segurando, ele vinha caindo, mas os compradores estão um pouquinho mais apertados, alguns compradores com baixo nível de estoque, e a gente percebeu até nessa semana uma ligeira melhora do preço, ou uma estabilização ou melhora de preço, justamente por essa necessidade dos consumidores mais urgentes aí, já que a colheita deu uma demorada, né, Braga? Demorou para começar a entrar, só agora que ela começa a andar de forma mais acelerada. Flávio França Júnior, obrigado mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, e o próximo fórum, o Projeto Mais Milho, já tem data marcada. Vai acontecer no dia 23 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, em Juí, no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre política, mercado do milho e tecnologia. Você pode fazer a sua inscrição por meio do site do Canal Rural, portanto, não deixe de participar. Nós temos mensagens aqui que chegaram também ao longo dessa programação, né? Dessa edição. Vamos à primeira delas? A gente pode falar exatamente sobre o comportamento, né? A sensação que o produtor tem diante desse quadro aí de incertezas, principalmente na política, né? O Walter Gomes Júnior, de Barra de São Francisco do Espírito Santo, ele diz que esse ministro da Agricultura não sabe a realidade dos produtores de café Conilon no Espírito Santo. Ele está achando que estamos, no caso capixabas, tendo lucro com os preços praticados. Mesmo com esse valor, estamos no prejuízo por causa de 2 anos de seca, considera o Walter Gomes Júnior do Espírito Santo. Tem mais uma participação? O Ronei da Silva, de Juína, Mato Grosso, ele diz que é contra essa importação de café. Ele diz que não podemos aceitar, já chega das doenças que combatemos aqui nas lavouras, que querem trazer mais. Quando vão nos valorizar? Pede socorro aí o Ronei da Silva, de Juína, Mato Grosso. Tem mais uma participação? Dá tempo ainda? A próxima mensagem do Norberto Vicari, de Campo Herê, Santa Catarina. Ele diz que hoje nós vivemos na República do Salve-se quem puder. Brasília que o diga. Obrigado Norberto Vicari. Bom, lembrando mais uma vez que, por enquanto, ainda não tem essa decisão do ministro Blairo Maggi, está sendo aguardada para daqui a pouquinho, nesse período da tarde, se vai autorizar ou não a importação de café Conilon. E a gente vai ficar atento. 13 horas 27 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Tem mais João Batista Oliva e mais cotações da sua participação. Até já! Mais Milho. Realização Abramilho. A ProSoja MT, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso e Canal Rural. Patrocínio Senar MT. Com autoridade, seu híbrido alcança o máximo potencial. Authority é da FMC. Monsanto. Acesse www.descubramonsanto.com.br. Katrina. O aprimoramento do plantio direto passa por esse caminho. Um produto da Indutar. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Katrina promove o acamamento homogêneo da palha, protege o solo, preserva a matéria orgânica e facilita o plantio, sendo o único autotransportável e pantográfico do mercado brasileiro. Katrina, o aprimoramento do plantio direto passa por esse caminho, contribuindo de forma efetiva no aumento da produtividade. Produto da Indutar. Venha nos visitar na Expo Direto 2017.
Canal do Produtor, a TV do Sistema CNA Senar. Informações, análise, a participação das federações, dos produtores e sindicatos, educação e inovação. Multiplique o seu conhecimento e cresça junto com a agropecuária. De segunda a sexta, Canal do Produtor, a TV do Sistema CNA Senar. Visite o estande da Toyota no Show Rural e conheça a Hilux e a SW4, líderes em vendas no Brasil. Aproveite lote exclusivo com condições especiais para produtor rural. Hilux Diesel com preço de nota fiscal de fábrica. Venha e conheça a Toyota SW4 com pronta entrega. Venha nos visitar no Show Rural, de 6 a 10 de fevereiro. Não perca! Safras e Mercado oferece serviços especializados no agronegócio com total isenção e credibilidade. Com a consultoria Safras, você recebe alertas instantâneos de mercado, consulta diretamente os analistas para entender as tendências de preços e cenários e discute as estratégias de comercialização para rentabilizar ainda mais o seu negócio. Acesse safras.com.br e solicite uma demonstração gratuita. Safras e Mercado, a consultoria líder no agronegócio brasileiro. Leilão Parceiros 2017. Em oferta, os melhores lotes da raça crioula. Sábado, 18 de fevereiro, às 9 da noite, direto de São Lourenço do Sul. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural. 13 horas 29 minutos, 1h29, de volta com essa edição do Mercado e Companhia. Imediatamente nós vamos até Guaxupé, lá em Minas Gerais, retomar o contato com João Batista Olive, ao vivo, direto da FEMAGRE. Há uma expectativa no mercado com relação à divulgação, aí, a decisão do ministro Blairo Maggi, se vai importar ou não café Conilon. Tem muita mensagem chegando com uma preocupação a esse respeito, viu, João? Eu quero mudar de assunto, Sérgio Braga, isso é importante na dúvida, mas eu quero mudar de assunto para passar para você, Sérgio Braga, um ensinamento muito importante que eu aprendi hoje, que certamente vai ajudar na minha vida, nos meus negócios, na sua vida, na vida dos produtores rurais de todo o Brasil, seja ele grande, pequeno. É a gestão, Sérgio Braga. 3 palavrinhas que eu aprendi, a gente tem que gravar isso na cabeça, Sérgio Braga. Para você tocar a sua vida, da sua família, dos seus negócios, 3 palavrinhas. A primeira palavra, foco. Manter a sua atividade focada. Sabe aquela história? Não pode botar os ovos na mesma cesta. Não, ao contrário. Foco, ser bom naquilo. A segunda palavrinha, meritocracia. Privilegiar quem faz bem, quem é melhor. Estimular o melhor. Terceira palavrinha, Sérgio Braga, conhecimento. Você só avança na vida se você tiver conhecimento. Essas 3 palavrinhas, essa coisa maravilhosa para a gente tocar a nossa vida. Quem formula, quem criou, quem exorta, quem ensina é o seu Carlos Paulino, o presidente da cooperativa da Cochupé. O seu Carlos chega aqui, ó, e ele fala isso respondendo uma pergunta que fizeram a ele. Como é que essa cooperativa cresce enquanto está todo mundo no Brasil aí com desemprego, com notícias ruins e a Cochupé crescendo? Por que foco, seu Carlos? Nós fizemos um planejamento estratégico há muito tempo e depois de muito estudo, a recomendação era o seguinte: você não consegue ser bom em tudo, você tem que focar naquilo que você é bom, porque hoje a concorrência é muito grande, só vai sobrar aqueles que tiverem competência, que tiverem foco. Se houver uma crise, você vai sair na frente dos outros, porque você conhece melhor o seu mercado, você conhece melhor aquilo que você está trabalhando. Por isso que ele disse aqui o conhecimento. O conhecimento hoje é a chave de qualquer sucesso. O mundo está mudando continuamente com uma velocidade incrível. Com internet, com celular, com computador, o conhecimento é divulgado para todo mundo. Então aquele que conseguir absorver melhor esse conhecimento, traduzir o conhecimento em negócio, traduzir o conhecimento em vantagem competitiva, esse aí vai sair na frente dos outros. E mérito. Aqui parece que não entra nenhum compadre não, né? O conhecimento e o foco, você tem que ter normas para isso. Então, valorizar aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que têm mais foco no seu negócio.
por isso que aqui nós temos um RH muito robusto, muito grande, com vários funcionários. Os cargos aqui são ocupados fazendo uma análise da meritocracia. Se não tiver alguém aqui dentro que não tenha competência para aquele cargo, nós vamos no mercado externo e trazemos pessoas que preenchem aqueles requisitos. Você fazendo a meritocracia, vai fazendo uma seleção natural dos melhores. E aquele que sobe por meritocracia, ele dá mais valor àquele cargo, ele dá mais valor ao seu trabalho, ele mostra que o conhecimento dele foi valorizado. Em resumo, viu, Sérgio Braga? Essa história de ser bonzinho é coisa de esquerdista, viu? Nós temos que avançar. O senhor Carlos, o Sérgio Braga fez uma colocação perguntando como é que o senhor acha, o que a Cochupé acha dessa história da importação do Conilon. Qual é a sua posição? Eu tenho repetido N vezes. A gente tem que ter o foco no conhecimento e até nas opiniões. Conilon não diz respeito a nós. A Cochupé trabalha somente na área do arábica, os nossos cooperados são todos produtores de arábica, os nossos clientes são todos consumidores de arábica, de modo que o Conilon, nós não mexemos com o Conilon. É problema do Espírito Santo, a cadeia produtiva do Espírito Santo é que vai sofrer as consequências de aprovar ou não aprovar, de perder mercado, não perder mercado. Isso é problema dos produtores de Conilon do Espírito Santo. Nós não podemos meter a colher naquilo que não é do nosso foco, naquilo que nós não entendemos. Mas eu posso dizer, claro, né, que com a crise, infelizmente, dos capixabas, favoreceu os cafés rios e riados aqui dos arábicas que tiveram valor. Mas isso será solucionado com certeza. Gostou da festa, Sr. Carlos? Tá boa. A Cochupé é uma prestadora de serviço. Um evento desse é uma prestação de serviço para os cooperados e para toda a comunidade, toda a sociedade. E pelo visto, pelo número de pessoas e pelas avaliações que estão fazendo, todos estão satisfeitos com o conforto que ela proporciona, com a variedade de produtos que ela dispõe e com as condições financeiras favoráveis que são os negócios realizados aqui. E vamos em frente. O Brasil tem pressa. E viva o Brasil. Obrigado, Sr. Carlos Paulino. Agora, viu, Sérgio Braga, tem um serviço muito interessante aqui no âmbito da cooperativa, que na verdade, como eu falo, é um estado, né, uma nação, né, de 13.300 cooperados, que eles têm um serviço de meteorologia própria deles aqui, comandado pelo Éder Ribeiro dos Santos, que está aqui ao meu lado. Eu vou mostrar para vocês o que é o clima, porque não tem uma constância. E para a gente provar isso, o Éder, com seu serviço de climatologia, ele consegue provar o que aconteceu na cafeicultura por força da falta ou de muita água que veio acontecendo. Então, assim, esses últimos dias, esses últimos tempos, as coisas mudaram. Éder, muito boa tarde. Vamos começar até mostrando aqui, primeiramente, a rede que você tem aqui em todo o sul de Minas de captação de informação de meteorologia. Quantas estações você tem, Éder? Boa tarde. Boa tarde, João. A Cochupé, ela desenvolve um trabalho para entender essa variabilidade do tempo na região onde ela atua. E para isso nós temos hoje 240 pluviômetros colocados na região de ação da cooperativa, que pode ser observado na imagem 1. E além desses 240 pluviômetros, nós temos mais 14 estações meteorológicas distribuídas em toda a região. Essas estações coletam dados automaticamente e isso é disponibilizado para o cooperado durante todo o tempo. Na internet, vai lá e pega e acompanha. Agora a safra, Sérgio Braga, começa sempre lá por agosto. O que aconteceu em agosto? Pode mostrar imagens, Éder? Isso. O objetivo desse trabalho, na imagem 2, é mostrar para o produtor o que vem acontecendo. E para que ele possa tomar as ações necessárias para conduzir bem a sua propriedade. Por exemplo, nós tivemos um mês de julho seco que favoreceu a colheita. Correu dentro da normalidade. Depois, julho e agosto de 16, nós estamos falando, evidentemente. Né? Julho de 16, em agosto de 16, contrariando os dados históricos, choveu. Essa chuva de agosto, ela estimulou a abertura de floradas, aquela florada em lavouras novas e lavouras que haviam sido podadas. Em compensação, nós tivemos um setembro com chuvas muito abaixo da normalidade. Choveu agosto, não choveu setembro. Choveu agosto e não choveu setembro, que poderia trazer um quadro não muito interessante. Mas, felizmente, também contrariando os dados históricos, nós tivemos chuvas abundantes que superaram as médias históricas. Outubro choveu muito. Outubro choveu acima da média
e que favoreceu o desenvolvimento das plantas e do florescimento que havia ocorrido em agosto. E aí nós avançamos para chegar em dezembro. Novembro, nós tivemos chuvas que foram abaixo da média, mas suficientes para suprir as necessidades da lavoura. E, infelizmente, em dezembro, como todos podem recordar, foi um mês quente e com chuvas muito abaixo da média. Estamos falando de dezembro agora, 16, do Natal agora passado. Dezembro 16. Só voltando, essa chuva de dezembro 16, ela poderia, num primeiro momento, comprometer a florada que aconteceu em outubro. Mas, felizmente, se a gente observar na imagem 3, o mês de janeiro compensou a falta de chuva que ocorreu em dezembro. E agora fevereiro? Fevereiro é uma incógnita. Se fevereiro transcorrer conforme ocorrer os primeiros dias, vai ser um mês muito bom. Mas nós temos que aguardar até o final do mês para ver a distribuição e o volume de chuvas. Concluindo, Sérgio Braga, ou seja, nós estamos num ano de bianualidade, com menos café, só que choveu. Isso vai compensar, Éder? Essas chuvas até agora estão favorecendo o bom desenvolvimento dos frutos que começaram a ser formados em outubro. Então, se tudo correr bem, nós vamos ter frutos com bom peso. Mas não em quantidade. Mas não em quantidade, porque é um ano de safra baixa. Gostou, Sérgio Braga? A gente aqui na roça, a gente sabe de tudo, amigo. E vamos em frente, daqui a pouco eu volto. Vamos em frente, até lá, João. Bom, do café nós vamos falar sobre a produção de soja nessa safra, que deve ter uma alta de 10% em comparação com a do ano passado. Os dados da Conab, que foram divulgados nesta quinta-feira, apontaram para uma safra de mais de 105 milhões de toneladas. E diante desse cenário de safra cheia, economistas e os próprios bancos voltam as suas atenções para o campo a fim de oferecer mais benefícios, financiamentos aos produtores rurais. Nós recebemos aqui no estúdio o superintendente de agronegócios do Santander, Carlos Aguiar, a quem agradeço a participação. Prazer em recebê-lo conosco aqui. Tudo bem? Prazer é meu, Sérgio. Bom, nós temos aí projeções para esse ano de uma safra recorde de grãos, enfim, principalmente com destaque para a soja. O que o Santander está projetando, principalmente para o agro esse ano? Nós temos uma projeção muito otimista. Nós achamos que depois de um ano difícil de seca o ano passado em algumas regiões, esse ano realmente está fantástico. Está tão bom que a gente espera que continue. A lavoura está sendo colhida, nós temos regiões mais avançadas, regiões mais tarde, mas o que nós estamos olhando realmente é a renda do produtor. Depois de um ano mais complicado ano passado, o produtor volta a ter renda. Nós temos uma coisa difícil de acontecer, que é uma safra recorde e preços fortes. A Chicago está com preço acima de $10, que quando acontece uma safra recorde é uma coisa difícil de acontecer, um preço forte também. Então, o que nós esperamos é uma recuperação de renda no campo, um otimismo, uma venda maior de máquinas e, obviamente, um investimento na maior produtividade, investimento no setor, né? E, para isso, nós estamos disponibilizando todas as linhas de BNDES e já começamos também o pré-custeio da próxima safra. Ou seja, vocês estão otimistas com uma safra que vem aí pela frente. O ano passado foi uma situação totalmente inversa, né? Vocês colocaram o pé no freio na concessão de benefícios, financiamentos, concessões de crédito e agora abrem a torneirinha ou ainda não? Não, na verdade nós fizemos uma estratégia muito interessante. Apesar da crise que o país ainda não passou, ainda está se recuperando, o banco decidiu que em alguns setores nós não iríamos pisar no freio. E um deles foi o agro. Então, pontualmente, nós tivemos alguns casos onde os produtores tiveram problema em seca no ano passado, principalmente em alguns lugares no Centro-Oeste e no Nordeste. Mas como a carteira do banco é uma carteira para o Brasil inteiro, a estratégia foi bem recebida, nós não tiramos o pé, ganhamos mercado. E este ano nós já estamos colhendo frutos de ter ficado e aumentando a nossa aposta no setor. Nós temos aí mais de 40 agrônomos contratados pelo banco no ano passado. E este ano a grande novidade é que nós estamos abrindo 8 lojas agro no interior do Brasil, onde o banco não tem presença ainda, para reforçar ainda mais a nossa presença nesses lugares. Bom, vocês já estão conquistando uma fatia do mercado nessa área de agronegócios. Dá para poder fazer uma estimativa de quanto foi no ano passado, quantos vocês detinham e esse ano? E, logicamente, fazem projeções para o futuro? Sim. Market share, aí nos termos mais usados no mercado? O número oficial do banco no market share subiu. Nós estamos falando como agro, o agro oficial que está no Banco Central, né, que inclui o crédito rural concedido oficialmente e também o BNDES. Do mercado total, nós saímos de uma cota de dezembro 15 de 2,9% para
dezembro 16 de 3,3. Mas isso é apenas o crédito oficial. Na verdade, eu prefiro usar um número maior. O banco tem aproximadamente 40 bilhões no mercado, que aí inclui as linhas de ACC, pré-pagamento, que não são consideradas linhas agro, mas que fazem parte do agronegócio, né? Bom, e a exigibilidade, né? O produtor deve estar acompanhando essa entrevista, falando, pô, agora que eu estou colhendo bem, agora que eu vou ter uma renda maior, o banco vai oferecer, vai facilitar meu acesso ao crédito. A exigibilidade, como é que fica? A exigibilidade tem ficado igual, porque a exigibilidade é uma questão do depósito à vista. O depósito à vista tem subido muito devagar. O banco tem um depósito à vista médio de 15 bilhões, o que gera uma exigibilidade de 5. Então, só para comparar, imagina 5 dentro dos 40 bilhões. É um pedaço menor da nossa carteira, mas muito importante porque tem uma taxa mais atrativa, né? Nós já começamos a antecipar, fazendo o pré-custeio da safra seguinte, mesmo sem ter as regras novas, porque nós acreditamos que quanto melhor a programação e a antecipação, melhor para o produtor para poder fazer a projeção dele, né? Bom, Carlos, a gente acompanhou e divulgou, inclusive, durante a programação do Canal Rural, agora nesse mês de janeiro, nós tivemos um saque histórico, né, da poupança. Os recursos também que vêm ou chegam para o Santander, eles saem da poupança ou só a poupança é só para os bancos oficiais? Na verdade, a poupança é só para os bancos oficiais. No nosso caso, é o depósito à vista. Sim. O depósito à vista tem crescido devagar, então o nosso volume praticamente não muda. O que muda, sim, é a estratégia de oferecer mais dinheiro do que o depósito, do que o valor oficial. Porque o valor oficial, como eu disse, não é suficiente para todo mundo. Então, o que nós temos são linhas complementares. Todo produtor que vier ao Santander... Competitivas ou não? Sim, competitivas, principalmente com os juros caindo, né? Tá certo. Então, todo produtor que tiver necessidade pode trazer o projeto para o Santander para a gente olhar. Tá certo. Para poder finalizar, e como sempre, né, a questão do dólar tem atrapalhado muito. Essa variação, é lógico que a gente está projetando aí, os analistas projetam uma queda para o dólar na faixa de R$ 3,10. Né? Essa variação do dólar também atrapalha nas contratações de crédito, na oferta de crédito para o produtor. E quanto vocês projetam o dólar aí para o finalzinho de 2017? A nossa projeção oficial para 2017 do economista do banco é por volta de 3,40, 3,50. Nós estamos hoje muito próximo desse 3,10, né? Então é muito mais para o cenário externo do que interno. Então eu diria que atrapalha um pouco, a volatilidade do dólar atrapalha muito mais hoje em dia a previsibilidade do que a renda. A renda ainda, com esse dólar, ainda tem renda boa no campo devido ao preço da commodity. Tá certo. Foi um prazer falar contigo, Carlos Aguiar, superintendente do Agronegócio Santander. Até uma próxima. Até. Obrigado. Obrigado. Bom, e hoje nós vamos apresentar mais um dos candidatos a personagem Soja Brasil 1617. Você vai conhecer a história do pesquisador Valdir Pereira Dias. Acompanhe. Meu nome é Valdir Pereira Dias, sou engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja, sempre trabalhando com nematóides desde 1997. Eu trabalhei alguns anos na Secretaria de Agricultura do Estado de Minas com um laboratório de fitopatologia que atendia demandas de produtores. Nesse treinamento me despertou da oportunidade de eu fazer um mestrado. Então eu fiz um mestrado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa e com a minha tese em nematologia. Dos nematóides na cultura da soja estão entre as principais doenças causadoras de perdas. E o Dr. Valdir, ele coordena uma equipe de trabalho formado por outros pesquisadores e por apoiadores da Embrapa, que tem trabalhado há muitos anos, há mais de 20 anos, no desenvolvimento de tecnologias para diminuir o impacto econômico e social e ambiental também desse problema. Passei a me dedicar exclusivamente com um nematóide recentemente introduzido no Brasil, que era o nematóide cisto da soja. Fui o pioneiro em trabalhar com esse nematóide no Brasil. Na verdade, aprendi a inocular esse nematóide e fazer os screenings das cultivares para ver quais eram aquelas que tinham resistência. Naquela época, nenhuma das nossas variedades de soja no Brasil tinha resistência a esse nematóide. Tive bastante sucesso na minha vida profissional, né? Hoje nós devemos ter no Brasil aí umas 100 cultivares de soja com resistência a nematóides de galha, mais umas outras 100 com nematóides de cisto, né?
gente sabe o potencial de dano dessas doenças e que situação que a agricultura brasileira estaria se não fosse a contribuição do Valdir aí no desenvolvimento dessas variedades resistentes. Eu acredito muito no que eu faço e eu não tenho, vamos dizer, preguiça. Eu tenho coragem de inocular e avaliar em 1.500, 2.000 plantas de uma tacada. 13 horas e 47 minutos, um breve intervalo. Lembrando que você pode acessar o site do Projeto Soja Brasil para votar no seu preferido. Aí sim a gente chama o intervalo. Aí o projetosojabrasil.com.br/personagem. Agora sim, daqui a pouquinho a gente volta com o clima e outras informações nessa edição de Mercado e Companhia. Até já. Soja Brasil 2016-2017. Oferecimento BASF. We Create Chemistry. Mitsubishi L200 Triton Sport. Chegou o maior casca grossa da história. Lavoura bem estabelecida começa por sementes blindadas com Standard Top. O mais eficaz contra pragas e doenças de solo. A proteção número 1 contra lagarta, elasmo, corose e tamanduá da soja. Maior tolerância ao estresse hídrico e a nematóides. Melhor germinação e vigor de sementes e plântulas. O preferido do campo é Standard Top. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. BASF. We Create Chemistry. Manhãs de domingo repletas de interessantes histórias e fatos do universo rural, só que de um jeito diferente. No programa Terra Pecuária, você assiste a entrevistas super dinâmicas, conhece projetos inovadores, confere matérias feitas em criatórios que são referência e fica por dentro de eventos que são realizados na cadeia produtiva do agronegócio. É a união da pecuária e agricultura todos os domingos às 8h30 de Brasília, aqui no Canal Rural. Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. Participe do 22º Dia de Campo Cooper Campus. Conheça as novas tecnologias, resultados de pesquisa, exposição de animais e grandes lançamentos para agricultura e pecuária. São mais de 140 empresas oportunizando conhecimento e negócios. 22º Dia de Campo Cooper Campus. Evento referência no agronegócio brasileiro. De 21 a 23 de fevereiro em Campos Novos, Santa Catarina. Leilão virtual Uniub. Oferta de fêmeas Guzerá Leiteiro em Puzolando, machos Guzerá Leiteiro e Cindy. Sábado, 18 de fevereiro, às 2 da tarde. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Senar em Campo. Histórias de sucesso. Terças e quintas, 12h05. E a Cir Chediak viaja ao Brasil, apresentando exemplos reais de produtores que tiveram suas vidas e seus negócios transformados pela assistência técnica do Senar. Senar em Campo. Histórias de sucesso. Terças e quintas, 12h05. 13h51 e 51 de volta com essa edição do Mercado e Companhia e vamos direto por Superclima. Direto no Superclima para responder a pergunta do Elci Langer, de Cristalina, em Goiás. Desirê, ele quer a previsão para os próximos 3 meses. Vamos lá, região de Goiás. A expectativa agora para Cristalina, para esses próximos 30 dias, é de quase 90 milímetros de chuva, mas veja que no final do mês já ocorrem algumas janelinhas aí de tempo mais firme. Para o mês de março, aí a gente ainda observa um grande acumulado de chuva, mais de 170 milímetros, e a chuva ela virá já intercalada por períodos de melhoria. Ela é bem distribuída ao longo do mês, mas já tem algumas janelinhas de tempo mais firme.
também. E em abril, diminuindo bastante, consideravelmente, para 5 milímetros ao longo de todo o mês de abril. Ou seja, agora em fevereiro e março ainda tem bastante umidade. Março com menores acumulados, mas já com algumas janelas de tempo mais firme. E abril já se mostrando com tempo mais seco, o que na verdade é comum para a época do ano. Tá certo. De Goiás nós vamos lá até Mato Grosso com o Ademar Helmanzik, de Brasnorte. Ele quer previsão para os próximos dias. Adivinha o que será que ele quer fazer, né? E se ele quer previsão para os próximos dias, é sinal que a chuva não para por lá, ele quer mais é trabalhar e vamos ver se o tempo vai deixar, né? E por enquanto, olha, tem previsão de chuva durante todos esses próximos, quase todos os 30 dias. E olha só, 247 milímetros. E justamente agora, entre o fim de semana e o início da semana que vem, é que o volume dessa chuva será ainda maior. Agora, decorrer, a partir do meio da semana que vem em diante, o acumulado de chuva não será tão alto assim. Então, eu diria que entre hoje e o início da próxima semana, ainda é bastante difícil as atividades de campo. Bom final de semana para você, Bom Desirê. fim de semana, Braga. Obrigado. Breve intervalo, daqui a pouquinho de volta com mais João Batista Olive. Rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta na sequência. Até já. Amigos, na pecuária de leite, o Brasil tem jeito. Cruzar apenas as mães de leiteiro de alta lactação com os melhores touros holandeses. O nosso programa neste canal insiste nessa tese. Assista, comente, participe pelo Brasil. Uma genética perfeita para engrenar o seu plantel. O leilão virtual Gold Cenepol Competence apresenta 80 animais avaliados com a marca de um criatório de alta credibilidade. Fêmeas prenhes ou já paridas precocemente de famílias importantes e de performance comprovada. Reprodutores aptos a cobrir a campo como só esse taurino adaptado pode trabalhar. A pasto. Leilão virtual Gold Cenepol Competence. É neste dia 19 de fevereiro, domingo, 2 da tarde, com a organização da Programa Leilões, assessoria da S+, e transmissão do Canal Rural. Rapaz, vem ver, assinei a HughesNet. HughesNet? É, a líder mundial em internet banda larga via satélite. Então, é o ideal pra quem mora longe, porque o sinal chega onde ninguém chega. Agora eu trabalho por aqui, pago minhas contas, assisto meus filmes, falo com meus amigos, com a família, tudo pelo computador. Essa internet caiu do céu, hein? Do céu, não. Do espaço. Quer via satélite, né? HughesNet, mais internet pra você. Assine já. Sétimo remate virtual Crioulos Fronteiriços. Ótimos lotes da raça crioula, com pagamento facilitado em até 50 parcelas. 22 de fevereiro, no Canal Rural. Realização, Estância Aurora e convidados. Rematará Trajano Silva. Preparado para ficar ligado no canal do produtor? Você precisa ter uma parabólica com receptor digital apontada para o satélite C2. É o mesmo satélite que você já usa para assistir ao Canal Rural. Para sintonizar, existem duas maneiras bem simples. Basta fazer a busca automática. Além de atualizar seus canais, o Canal Rural X vai aparecer na sua lista. Então, é só gravar a busca. A segunda forma é manual. Coloque o aparelho na polarização vertical, usando a frequência 03652 e symbol rate 03000. Pronto, você já está ligado no canal do produtor, a TV do sistema CNA Senar. Treze horas e 55 minutos, de volta com essa reta final de Mercado e Companhia e também reta final lá as participações aí de toda a equipe, né, do Canal Rural, do João Batista Olive, direto da FEMAGRE em Guaxupé, último dia da FEMAGRE, é isso, João? Eu costumo encerrar sempre as minhas participações, né, Sérgio Braga, com o meu grito de guerra, não é isso? O Viva o Brasil! E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha o cara aqui, ó, chapeludo. Olha aqui, ó, esses senhores e senhoras, esses brasileiros aqui, que vão...
Difícil juntar esse povo aqui, Sérgio Braga. Eles vão me ajudar no meu grito de guerra. Atenção, senhoras e senhores. Acho que aqui, atenção. Junto comigo, hein? Viva o Brasil! Viva! Eu juntei os caras aqui, Sérgio Braga. Olha o futuro aí, obrigado. João, futuro. Fala tchau pro povo aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado tchau, também tchau. aos pais aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Viva o Brasil! Muito bem. É isso aí, João Batista Olive, direto lá de Guaxupé, no encerramento da participação da FEMAGRE. Vamos às cotações do arroz, dá tempo ainda, arroz, feijão, vamos lá, vamos à tela, vamos acompanhar o mercado do arroz, a apuração feita pela Safras e Mercado. Tem a tela? A gente consegue colocar o arroz? Aí está. Arroz em Alegrete, R$ 48,55 a R$ 50,55, Pelotas, R$ 48,25 a R$ 50,25. Turvo, R$ 46 a R$ 48,50, Cuiabá, R$ 58 a R$ 68 reais. Feijão, Carioca, Bolsinha, R$ 125 reais, Ponta Grossa de 100 a 120, Unaí, 110 a 140, Luiz Eduardo Magalhães de 130 a 160. No Carioca pro Preto, aí estão as negociações, na Bolsinha de 155 a 160 reais, a saca Sobradinho de 150 a 165 reais, Mafra 130 a 150, Ponta Grossa de 140 a 170 reais. Também tem o mercado do boi gordo, rapidamente as negociações aí, segundo Safra, segundo Scott Consultorias, a Araçatuba referência R$ 146 reais e caiu a média no estado do Rio de Janeiro R$ 142 reais. Mais notícias, mais detalhes do setor do mercado do boi gordo, logo mais no Jornal da Pecuária. Contratos a futuro na BMF Bovespa, negociações mistas, o maio a 142,50 cai 0,18% e as demais cotações aí estão na tela. 13 horas e 58 minutos, o Mercado e Companhia fica por aqui. Eu agradeço muito pela participação, sua contribuição, suas mensagens. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana. Continue com a programação do Canal Rural. Até mais. Mercado e Companhia. Oferecimento Vence Tudo, forte até no nome. Dimicron, conheça o programa Construindo Plantas e colhe até 100 sacas por hectare. Uniseb Gold, o anjo da guarda da sua produtividade. Pronutiva, um programa exclusivo da Arista de Proteção e Biosoluções. Entre o sábado e o domingo, a chuva volta com força para o Rio Grande do Sul e pode trazer até mesmo granizo. Muita atenção, então, para quem já começou a colheita, tanto da soja e do milho, porque os trabalhos de campo vão ficar paralisados e podemos ter alguns estragos pontuais por conta desse granizo. A gente observa que os maiores volumes acumulados até o dia 15 de fevereiro ficam concentrados principalmente no oeste, centro e noroeste do Rio Grande do Sul, com 80 milímetros. Depois disso, a partir do dia 16, a chuva se espalha um pouco mais pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Mas, pelo menos, em grande parte do oeste, parte central e norte do Paraná, o tempo é bem mais firme, o que favorece os trabalhos de campo. Depois eu volto com outros boletins do tempo para você. Comunidade Soja Brasil. O programa Comunidade Soja Brasil mostra como estão as lavouras nas áreas produtoras. Tem entrevistas, dicas técnicas, informações sobre a caravana e a expedição Soja Brasil, meteorologia e mapas que